Olá, que prazer vê-lo novamente, que bom estar com você novamente nesse programa maravilhoso da Semana da Família, Famílias Imperfeitas. Nós estamos descobrindo coisas boas, porque é sabermos que temos limitações e aprendendo como lidar com elas. Isso é muito bom. Eu não quero que você desanime com a ideia somos imperfeitos, não, mas que se conscientize, somos imperfeitos. Por isso precisamos de um Salvador perfeito. Vamos pedir a bênção dele e a sua direção nesse momento. Amado Deus, obrigado porque temos a Jesus, um Salvador capaz que conhece as nossas dores e as nossas dificuldades. Ajuda-nos a entendermos mais uma vez, em mais uma etapa, como lidar com as nossas imperfeições até alcançarmos o seu modelo. Em seu nome agradecemos. Amém. Muito bem. Imperfeições. Como lidar com isto? Temos analisado uma porção de aspectos do relacionamento. Mas eu fiz uma afirmação para estabelecer o título de hoje, que eu considero assim que ela é ao mesmo tempo chocante, realista. Perfeito só morrendo. Não tem jeito. Perfeito só morto. Toda vez que a gente ouve de pessoas que morreram, no passado a gente achava que era só políticos. Não é só políticos, não são só os políticos que têm essa fama, não. Tem gente amiga, tem gente da família, tem gente que a gente sabe que tem alguma referência na igreja. Toda pessoa, mesmo aqueles que falam mal destas pessoas, no dia que essas pessoas morrem, toda pessoa que morre recebe boas informações. Não, ela não recebe nada, mas são feitas boas referências sobre ela. As pessoas dizem como ele era bom nisso, era bom naquilo. Uma das características do pensamento destas pessoas que fazem elogios é que elas param de pensar nas coisas ruins, porque o morto não participa de nada, ele não ouve, ele não fala, ele não sente, não tem dor, não tem nada. E elas passam a lembrar das coisas boas. Quando elas se foram, a saudade dessas pessoas faz com que os seus amigos, familiares ou a pessoa, os relacionados com ela, lembrem das coisas boas. A Bíblia mostra para nós que nós temos que morrer. Eu vou começar lendo o que está em Romanos 8. Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo fala da justificação, o que nós consideramos na palestra anterior. Ou seja, nós sendo justificados, uma vez que nós conversamos com os membros da família que têm problemas, que erraram, a gente agora tem a chance da oportunidade nova. Isso chama-se justificação. E o texto sagrado em Romanos, no capítulo 8, diz assim, no versículo 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está falando de pessoas vivas, eu e você. No verso 6 diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Verso 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, a nossa natureza carnal é contrária a Deus, inimiga de Deus, inimiga até da sua lei. Não satisfaz a vontade de Deus e nem pode satisfazer. Nós tínhamos lido anteriormente que Jesus, na conversa com Nicodemos, disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos questionou, a pessoa pode voltar para o útero? Jesus disse, claro que não. Quem nasce da carne é carne. Então, suponhamos que alguém pudesse voltar para o útero da sua mãe e nascer de novo. Como é que ele nasceria? Carne. Tendências pecaminosas. Inclinações as mesmas. Então, não mudaria nada. O que foi dito é, aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O que é nascer do Espírito? O que significa isso? Tem muito espiritualismo em cima disto. E o espiritualismo, ele é diferente de espiritualidade. Espiritualismo é uma forma mística de colocar a ação de Deus entre os homens ou mesmo a ação de Satanás. Não é algo concreto, não é algo que você participa. Mas o plano de Deus não é assim. Em Romanos 12 ele disse, apresentai-vos a Deus com o vosso culto racional. Romanos 12, 2.
A transformação da nossa mente, o nosso culto racional, é uma escolha de colocar na nossa mente novos modos de pensar. Então, se nós deixarmos a juventude insatisfeita com os tratamentos recebidos dos pais, agora eu falo para os jovens, para você jovem que me escuta, você moço, você moça, você adolescente que me escuta. Se você foi maltratado ou tratado de maneira inadequada pelo seu pai e pela sua mãe, e você começa a desculpar-se em cima disto, para descarregar a sua revolta, para manifestar a sua insatisfação, você se entrega aos seus prazeres, sejam eles quais forem, você vai se dar mal e o prejuízo vai ser só seu. Eles serão atingidos também, mas o prejuízo maior é seu. No intuito de acertar o pai, de atingir a mãe, você se destrói, você se prejudica. Então, isso é a tendência da carne. Quando você pensa desse jeito, você está no seu natural, sem nenhum retoque, sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma alteração. É a carne. E a carne te manda para esse caminho. Para onde manda o Espírito? O Espírito manda para Deus. Aquilo que eu não pensaria por mim mesmo, passo a pensar. Como é que uma pessoa pode mudar isso? Somente porque entendeu num sermão, porque entendeu numa mensagem dessa situação, dessas circunstâncias da semana especial? De jeito nenhum. A maneira com que nós nos submetemos ao Espírito e recebemos uma nova maneira de pensar é a constância. Porque mesmo eu tendo entendido hoje, e hoje tendo praticado a sua vontade, vou dormir, amanhã eu acordo, de novo se manifestam as minhas tendências naturais. Aí eu me descuido num dia da comunhão, me descuido no outro, muito breve, 2, 3 dias depois, eu já estou tendo a dominação de novo da minha natureza pecaminosa, da minha tendência para o pecado, minha tendência egoísta, minha tendência ambiciosa, e todas as tendências que são próprias dos seres pecadores. Então nós precisamos organizar as ideias. Eu quero refletir com você agora sobre um texto que para mim é esclarecedor demais nesse ponto. Presta atenção, ele está em Jeremias. Jeremias, no capítulo 13, Jeremias, no Antigo Testamento, no capítulo 13 e no versículo 23, Deus faz algumas perguntas sobre esse assunto para nós. Diz assim: será que o etíope, os povos da Etiópia, será que o etíope pode mudar a cor da sua pele? Faz outra pergunta ainda. Será que o leopardo pode mudar as suas pintas? Suas manchas? Se eles podem, se o etíope pode mudar a sua pele, e se o leopardo pode mudar as suas manchas, as suas pintas, diz o verso 23, assim também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Mas ele coloca na seguinte afirmação: assim também vocês são incapazes de fazer o bem, estando acostumados a praticar o mal. A palavra acostumados aqui no original, ela mostra para nós que aqui nós não estamos mais falando da tendência. Nós não estamos falando só da inclinação, mas é a inclinação atendida. Isto é, ela manda você, a pessoa te provoca, ela manda você mostrar sua irritação. O impulso vem assim. O seu instinto natural, a sua impulsividade faz isso e você reage. Há outras pessoas que a impulsividade dela, quando ofendida, é se retrair, se calar, dar gelo no outro. Tem muitas pessoas que não brigam com o outro, não reagem, não explodem, mas eles isolam o outro, eles desprezam o outro. Esta atitude é extremamente orgulhosa, ele se acha superior ao outro, não vale a pena discutir. Eles dizem, essas pessoas têm o costume de dizer, eu não gosto de discutir, não suporto discutir. Onde tem discussão, estou fora. É um interessante modo de se proteger de uma situação de tensão. Tá, tudo bem, mas não é esse o motivo real da sua inclinação. Porque sem Deus ninguém faz coisa certa. Ninguém. O texto sagrado já nos ensinou isso. Então, quando a pessoa que é provocada cala, de certo modo ela diz para o outro exatamente o que ele não quer ouvir. Ele olha para o outro e diz, eu não dou a mínima para o que você falou, eu desprezo você, eu desconsidero o que você disse, não tem nem resposta. É como se dissesse, não vale nem a pena responder. Não disse nada, não mostrou no rosto, nem nenhum gesto fisionômico, mas desprezou o outro por se desinteressar em tratar do assunto. Não estou mandando discutir, não estou mandando discutir, mas é importante
que no momento em que haja uma provocação, se você é uma pessoa que tende a ficar calada, desprezar o outro, você toma a iniciativa de falar, não na hora, mas um pouco depois. Se você é explosivo, não fale nada na hora, espere, mas um pouco depois retome a conversa. É muito importante, toda vez que temos um confronto com a nossa realidade, a gente trabalhe para não repeti-la. Porque o texto diz, se o etíope pode mudar sua pele, se o leopardo pode mudar suas manchas, então você pode fazer o bem estando acostumado a fazer o mal. O ponto-chave aqui não é mais a tendência. O nosso destaque agora é a repetição, a ação repetida, é voltar a fazê-la. É o costume de praticar, o costume de reagir daquele jeito. E onde é que a gente adquire a maioria dos nossos costumes? Onde a gente tem a tendência. Onde está a minha tendência é o que eu faço. Uma pessoa indolente, sossegada, acomodada, ela tem a tendência de ficar sossegada quando perde o emprego, não sai atrás do trabalho, no trabalho não produz tanto. A pessoa acelerada, agitada e dinâmica, qual é a tendência dela? Fazer muito e fazer pelos outros, inclusive. E não para o tempo todo. Quem está perto fala, mas essa pessoa não descansa nunca. Essa é a tendência dela. Então, tanto aquele que é agitado demais e se torna ansioso, tem que se controlar e se acalmar, como aquele que é indolente precisa trabalhar para reagir, para tomar ações mais adequadas. Vamos refletir um pouquinho, então, no âmbito específico da relação dos filhos com os pais. Os jovens, por exemplo, seu envolvimento com os namoros, seus envolvimentos com as redes sociais, os seus envolvimentos com as suas amizades, ótimas. É muito importante 3 pontos para a juventude se achar bem nesse plano. Ponto número 1. Cuide para você avaliar como é que você pensa sobre si mesmo. O seu pensamento sobre si é o mais importante no que se refere àquilo que você é. Se você pensa que você é incapaz, você será incapaz. Se você pensa que você é o bom, melhor que todos, você vai desprezar os outros. Esses são os 2 extremos negativos. Um que despreza os outros e o outro que se acha melhor que os outros. Então, a Bíblia diz, não tenha de si mesmo um pensamento além do que pode. Isso está em Romanos capítulo 12. Eu vou repetir, ele já foi lido, mas eu acho que esse pensamento ele ajuda bastante a gente a corrigir uma tendência e a evitar de repetir esses atos. O verso 3 diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, tem um conceito de si equilibrado. Outro verso, que é o de Filipenses, que também já consideramos, mas ele estende esse benefício da sua maneira de pensar sobre si, que é quando manda pensar sobre o outro. No capítulo 2, nos versículos 3 em diante, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 2, 3 em diante. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esses conselhos talvez não sejam desconhecidos seus. Mas uma coisa é certa, normalmente a gente aplica para estranhos. Por que a gente aplica naturalmente para estranhos? Colega de trabalho, colega de escola, colega de igreja. Por quê? Porque eles não exigem muito da gente. A gente encontra, faz o que tem que ser feito na Bíblia e pronto, vai embora, já não precisa repetir mais. Então, por isso que a gente tem o perigo e a tendência de não cuidar em fazer dentro de casa. Porque dentro de casa a gente faz para alguém, em primeiro lugar, a gente conhece. E quando eu conheço uma pessoa, eu já sei o que você está pensando. Eu tenho tendência de julgar as suas intenções. As intenções dos outros, ninguém pode penetrar. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgados. Num texto da Bíblia, falando sobre o modo de pensar e de como alguém pode saber o que o homem pensa, mostrando que o Espírito Santo também, só ele pode saber o que ele pensa, ou seja, se você não ler a palavra, não vai saber o que o Espírito Santo pensa, mas há um recado sobre nós, como nós pensamos, como temos que olhar os pensamentos dos outros. Capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O assunto aqui é a importância de ouvir a voz do Espírito, mas eu quero destacar uma revelação que a Bíblia faz aqui. O capítulo 2, versículo 11 diz assim,
Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Quem sabe, na verdade, o que eu estou pensando agora sou só eu. Nem a produção sabe. Nem você que está me ouvindo numa sequência de pensamentos ou de ideias, você pode saber o que eu estou pensando. Só eu sei o que eu estou pensando. A Bíblia diz, quem sabe, quem conhece, quem pode descobrir o que os homens pensam, o que o homem está pensando? Só eu sei o que eu estou pensando. Quando você julga o outro, julga pelo que ele faz, você julga o que ele está pensando, você está penetrando numa área proibida que você não tem nenhuma possibilidade. Então, na verdade, você pessoalmente tem que analisar o que você pensa. Por outro lado, vamos analisar então esta conduta que a gente controla com os de fora e não controla com os de dentro. Que a gente é mais exigente com os de dentro e não é com os de fora. Analise bem. Se nós não morrermos para o nosso eu, quem vai se manifestar é o velho eu. Jesus, falando sobre si mesmo, quando falou da sua morte no Evangelho de João, ele disse que se o grão que vai ser plantado, ele falou, se o grão não morrer, se ele não morrer, ele não vai produzir nada. Um grão levado para a mesa para comer, acabou, já era. Um grão levado e semeado, ele se multiplica. Aqui está uma referência da natureza que se aplica à vida familiar. Muitos familiares, muitos casais e muitas famílias nem têm culto familiar. Outros têm o culto, mas não veem muita mudança. Deixa eu dar uma sugestão que eu acho que vai ajudar na prática a gente fazer disso uma coisa que mude a nossa vida. Quando é que eu morro para mim? Eu morro para mim quando eu nego aquilo que eu penso e prefiro em função do outro que está comigo na minha casa, onde nenhum aplauso haverá de auditório, mas é com alguém que me vê e me conhece muito bem. Eu controlo os meus impulsos em favor do outro. Eu estou, na verdade, morrendo para o meu eu. Mas um outro aspecto, eu estudei a palavra com a minha família, fizemos o culto doméstico e agora eu saio fora da minha casa para testemunhar dele. Atrás de mim está a referência da vida que eu levo dentro de casa. Essa vida não é que eles vão saber, eles não sabem, mas eles vão sentir o poder. Então, quando você sai para testemunhar, levar o evangelho a outros, ajudar alguém que não conhece a Cristo a conhecê-lo, dar o seu testemunho cantando, pregando, distribuindo literatura, quando você faz isso, está morrendo para si. Esse estágio da morte do eu, poucos de nós praticam. Esse movimento Caleb, que é um movimento maravilhoso da juventude, é um grupo pequeno que vai, mas este grupo, quando se dá de si mesmo pelos outros, gente que não pode corresponder com nada, nem com dinheiro, a própria gratidão deles, coitados, é tanta necessidade que ela é pequena, mas aquilo que você fez tirou de si o seu eu para dar para os outros. Olha que coisa fantástica, é uma luta contra o eu. Aparentemente, eu estou cumprindo um projeto da igreja. Estou cumprindo um projeto de Deus para mim. Qual é o projeto de Deus para mim? Que morra o meu eu e viva um novo eu. É nesta hora que o texto de Paulo é repetido. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quero voltar ao texto de Romanos para a gente poder entender bem essa declaração que aparece no capítulo 8. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Como é que eu sei se o Espírito habita em mim ou não? Ele continua, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O versículo 11 diz, e se o Espírito naquele que ressuscitou Jesus, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O texto é conhecido, o texto é bem conhecido. O que não é conhecido é a forma de praticar. Como é que eu pratico isso que está sendo dito aí? Dentro da minha casa, em primeiro lugar. Dentro da minha casa. O meu natural diz isto, o Espírito de Deus diz aquilo.
Eu controlo o meu natural e dou espaço ao que o Espírito diz. Quando eu consigo fazer isso aqui, eu estou matando o meu velho eu e ressuscitando para o novo. Muitas pessoas se deparam com algo frustrante. Eu quero já animar você para não se frustrar. Você entendeu, tomou a decisão, começou a fazer. Quando o outro repete para você o seu erro, quando ele repete, você tem um estágio de desânimo, não está valendo a pena. Daqui a pouquinho ele repete novamente, daí você já desanima mesmo. Então deixa eu te dizer uma coisa que eu digo para os meus aconselhados. Os meus casais, quando começam eu já digo, você vai aprender, vai fazer o certo e ainda vai repetir o errado. Quando repetir, não se apavore, faz parte do natural que nós temos. E eles não têm outra, progridem às vezes por meses. Lá um dia parece que o mundo desabou porque repetem um erro, especialmente quando um vê o outro repetindo. O progresso deles se manifesta quando eles se apavoram ao eles mesmos repetirem. Qual a diferença? A diferença é a seguinte, normalmente nós ficamos chateados, ou tristes, ou ofendidos, ou magoados quando o outro faz o que a gente já disse que não gosta. Normalmente, esse é o seu natural. Então vamos lá, vamos avaliar todo mundo aqui agora. Você que está me ouvindo, se você fica chateado com o que o outro fez, que você não gosta, e especialmente porque ele repetiu, este é o natural, dele e seu. Dele de fazer de novo, o seu de se chatear, de se ofender, de se magoar. Agora, quando é que você está bem? Quando é que você vai ficar realmente bem nesse aspecto quando acontecer uma coisa desagradável? É quando você vir você fazendo algo e não gostar. Quando você se chatear porque você fez, você está num bom nível. Qual a diferença do cristão verdadeiro do cristão que é meia boca? Ou do cristão falso? Do cristão que nem sabe que é falso, mas um cristão fraco? É que quando você comete o erro, um cristão pode vir a praticar um erro e pode até vir a repetir. A diferença está no seguinte, quando um cristão pratica um erro e ele é um fiel filho de Deus e o Espírito habita nele, ele fica triste por ter feito. A consequência é uma mera consequência. O que o entristece de ter feito, de ter repetido o que fez. Ele se chateia consigo, ele fica, às vezes, decepcionado consigo, mas o Espírito o leva de volta para ele, dizendo, eu vos escrevi para que tenham paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus quer trazer paz interior pela vitória que ele dá. A vitória sobre o quê? O diabo? Não. Sobre os inimigos? Não. Sobre os membros da família? Não. Sobre o erro do outro? Não. Vitória sobre os seus impulsos. Vitória sobre os seus sentimentos. Vitória sobre a sua natureza pecaminosa, que é a mais exigente. Então, este processo mostra uma operação do Espírito de maneira viva. Você morreu para o velho homem. As tendências que antes você fazia, dizia, toma, agora sim, você vai aprender comigo, aquelas declarações, sua lagoa vai secar, jacaré, sua batata está assando, é a ameaça de um dia cobrar isso do outro. Isto aí muda completamente, você não tem mais nada para cobrar do outro, você considera a luta com você a coisa mais importante. E veja só, quando você luta consigo e supera a sua natureza, ela morre de verdade, a superação dá um prazer que nada é igual. Pessoas que têm vencido a sua própria inclinação na batalha contra as suas dificuldades no casamento e na família, elas vêm para mim. Não mais dependendo do que os outros façam. Eles vêm para mim transformados. Pessoas que dizem, sabe o quê? A minha conquista sobre mim mesmo, para mim, já é a coisa mais importante até esse momento. E o outro? Bom, o outro ele vai ter o seu tempo. Querem saber? Dito e feito. No tempo, o outro vendo a sua mudança, perfeito, lá vai. Então presta atenção, você comete um erro e o outro reage cometendo outro. Dois errados não conseguem notar aquilo que está dentro de si. Um comete um erro, o outro se controla, esse fica visível. Ele tem a possibilidade de refletir, ele tem a possibilidade de se descobrir e tem a possibilidade de trabalhar isso com humildade. Então vamos voltar ao texto. Aquele que está acostumado a praticar o pecado não pode praticar o bem, porque esse costume não vai sair da sua vida, assim como não sai as manchas da pele do leopardo. Sexualidade humana, tendência sexual, impulso sexual, coisa boa ou coisa ruim, da parte de Deus, boa, na experiência humana, ótima. Se você deixá-la solta, péssima.
é a fonte das mais terríveis situações de sofrimento e perdas que um ser humano pode ter. A sexualidade humana se manifesta bem cedo em todos nós. Mas a parte mais gostosa e mais brilhante é quando a gente entra num período chamado puberdade, que vem na pré-adolescência e adolescência. É uma fase maravilhosa. É quando o menino e a menina começam a despertar um para o outro. Esta situação vai ser natural você atender às suas demandas. Se você vir vídeos que estimulam, ouvir mensagens através das redes sociais que fazem você pensar, está tudo certo, isso é normal, vamos lá, piadinhas e declarações sobre isso. Você diminui o valor do sexo e você entra nele no nível da sua carne. Então você jovem, comece a levantar o valor, põe o nível para o alto. Na Bíblia é dito, digno de honra seja o casamento, bem como a relação sexual. Então, digno de honra quer dizer uma coisa elevada. Procure mudar as fontes do que você lê e ouve. Você deve ter lido até hoje, não tem problema nenhum. Eu quero te ajudar aqui. Nós vamos matar o velho para nascer o novo. E essa morte ela acontece quando se diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus ensinou para os jovens, e eu quero terminar falando com eles. Está em 1 João. Em 1 João ele faz uma advertência aos jovens, no capítulo 2. Primeira Epístola de João, no capítulo 2. Ele faz referência ao poder que nós temos quando jovens, ou seja, o poder que a juventude tem, que os mais velhos não têm. No capítulo 2, desculpem, no versículo 14, ele diz assim, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e venceram o maligno. O maligno não está para fora, está para dentro. Então, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E o versículo 15, ele diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vim te convidar para morrer e permanecer. Morre, nasce para o Espírito e vive para sempre. Topa a parada? Eu quero colocar você diante de Deus, porque eu sei que vontade boa você tem, intenções também. E agora eu estou te dando dicas do poder. Vamos curvar a fronte? Vamos orar? Pai amado, louvado seja o teu nome pela força da juventude, por esse período gostoso da vida de todos nós, de ânimo, de vigor, de força. Ajuda-nos a usarmos bem esse período, usarmos para fazer a tua vontade e obtermos os bens em nossa vida. Abençoa essa juventude que me ouve, para que possa ter novos propósitos, buscar a ti todas as manhãs e fechar os ouvidos e os olhos para aquilo que possa estimular a sua natureza carnal. Dá-nos a morte em Cristo Jesus, para termos vida nele para sempre. Amém.